falar sobre sistema de blocos, tá? Quando fala sistema de blocos, significa que você vai estar analisando mais de um bloco ao mesmo tempo. Você vai estar analisando dois blocos ao mesmo tempo, dois ou mais blocos. No caso da aula de hoje, eu vou mostrar em dois blocos, como a gente analisa as forças em dois blocos, beleza? Então aqui basicamente eu vou fazer a força no bloco 1, e esse bloco 1 que vai empurrar o bloco 2, e então o sistema vai andar, tá? Eu empurro o bloco 1 empurra o bloco 2, só que tecnicamente eu estou empurrando todo mundo junto, como se fossem um só. Então nós vamos analisar esses sistemas, vamos ver as forças que estão agindo nesse sistema, e vamos analisar também a aceleração desse sistema, beleza? Então eu vou compartilhar aqui os slides com vocês. Força de atrito em sistemas de blocos, tá? O sistema de blocos, como eu falei para vocês, é mais de um bloco que nós vamos estar analisando. Então, ó, quando nós temos um bloco, um único bloco com atrito, então nós temos aqui o bloco. Estou fazendo uma força nesse bloco aqui para a direita. Neste bloco temos a força peso e a força normal, mas como estamos aqui na horizontal, beleza? A normal e o peso se cancelam, e você tem aqui, então, a força que você está aplicando para um lado e a força de atrito puxando esse bloco para trás. Então, basicamente aqui, a força resultante sobre esse bloco é a massa do bloco vezes a aceleração. Sempre, força, sempre, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Sempre. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Sempre. E força resultante é a soma de todas as forças. Sempre. Então, essas duas coisas vão acontecer sempre. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração e força resultante é igual à soma de todas as forças. No caso aqui, força resultante é a massa do bloco vezes a aceleração que o bloco vai ter. E a força resultante vai ser o valor dessa força que está sendo aplicada para frente, menos a força de atrito que está sendo aplicada para trás. Então, sempre que nós formos analisar um bloco na horizontal, nós vamos aqui pegar todas as forças que estão apontando para um lado e diminuir de todas as forças que estão apontando para o outro. Basicamente isso que nós vamos fazer. Então agora vamos analisar quando tivermos dois blocos unidos, tá? Então temos aqui, ó, dois blocos. O bloco 1 e o bloco 2 estão ligados, em contato entre eles, então são os dois blocos em contato. E é aplicada uma força F nesse primeiro bloco, nesse bloco 1. Então eu vou pegar esse bloco 1, fazer uma força para a direita, beleza? Nesse bloco eu vou ter a força F atuando sobre ele, vou ter a força normal e a força peso do bloco 1, a força normal e a força peso do bloco 2. Então essas forças normal 1 cancela com peso 1, normal 2 cancela com peso 2, e aqui na horizontal eu vou ter a força F empurrando para frente e essas forças de atrito do bloco 1 e do bloco 2 puxando o sistema para trás. Então, o que eu vou ter? Ó? Força resultante é igual a massa total vezes aceleração. Então, quando eu falo que força resultante é a massa vezes aceleração, eu estou falando que a força resultante é a massa de todo mundo vezes a aceleração. No caso, todo mundo aqui é o quê? É o bloco 1 e o bloco 2. Então, a força resultante é a massa total, que é a massa do bloco 1 mais a massa do bloco 2, vezes a aceleração. Força resultante nesse bloco, então. Vou somar todas as forças. Eu já falei que as normais se cancelam com os respectivos pesos. E aqui eu vou pegar a força F que aponta para a direita e diminuir de todas as forças que apontam para a esquerda, que no caso é a força de atrito 1 e a força de atrito 2. Então a força resultante é igual à força F menos a força de atrito do bloco 1 menos a força de atrito do bloco 2. Beleza? Força resultante é massa total vezes aceleração e força resultante também é igual a isso. Então eu posso igualar as duas. Eu acabo chegando que força que eu estou aplicando é F menos o atrito 1 menos o atrito 2 é igual a massa total, que é a massa do bloco 1 mais a massa do bloco 2 vezes a aceleração. Para descobrir a aceleração, vou pegar essa massa total, passar para o outro lado dividindo. Eu acabo chegando nessa fórmula, então. Essa é a fórmula que nós vamos utilizar para calcular a aceleração neste sistema, tá? E quando eu digo aceleração nesse sistema, significa que o bloco 2 tem essa aceleração, o bloco 1 também tem aceleração, porque os dois estão ligados. Então, a aceleração que o bloco 1 vai ter é a mesma aceleração que o bloco 2 tem.
Então, a aceleração, ela vai ser igual à força que está sendo aplicada, menos a força de atrito do bloco 1, menos a força de atrito no bloco 2, dividido pela massa do bloco 1, mais a massa do bloco 2. Lembrando que o atrito no bloco 1 é igual ao coeficiente de atrito do bloco 1, cinético, né, já que você tem uma aceleração, coeficiente de atrito cinético vezes a normal do bloco 1. E o atrito do bloco 2, ele vai ser igual ao coeficiente de atrito do bloco 2 vezes a normal do bloco 2. Beleza? Então, é assim que eu vou calcular as forças, a aceleração do meu sistema. É a força que estou aplicando, menos as duas forças de atrito, dividido pela soma de todas as massas. Beleza? Então, anotem essa aceleração, beleza? Em todos os exercícios sobre sistema de blocos com atrito. O exercício pode não pedir para você a aceleração, propriamente dita. Mas para você encontrar todas as outras respostas sobre esse sistema, você vai precisar do valor da aceleração. Então, anotem essa fórmula, que ela é a base para se calcular todas as outras informações sobre esse sistema de blocos em contato com atrito. Beleza? Então, anotem essa equação. Essa é a formulazinha que eu quero que vocês anotem. Beleza? Agora nós vamos analisar o quê? Nós vamos analisar quanto vale a força de contato entre esses dois blocos. Como eu falei, eu empurro o bloco 1. O bloco 1 empurra o bloco 2. Então, com que força esse bloco 1 empurra o bloco 2? Como que eu faço para calcular essa força? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o último bloco, que é o bloco que é o bloco que eu não estou aplicando a força, eu estou aplicando a força no bloco 1, então eu vou pegar o bloco 2 aqui. Se eu for analisar no bloco 2, as forças que estão agindo aqui no bloco 2 são a força de contato entre o bloco 1 e o bloco 2 e a força de atrito. Então, no bloco 2, eu vou ter o seguinte, a força resultante no bloco 2 é a soma das forças no bloco 2. Então, no bloco 2 eu tenho a força de contato menos a força de atrito. E força resultante no bloco 2 é a massa do bloco 2 vezes a aceleração. Tá? Então, eu sempre vou fazer essa análise quando eu estiver fazendo dinâmica. Força resultante é igual à soma de todas as forças e força resultante é massa vezes a aceleração. Eu sempre vou fazer essa análise. No bloco 2, então, a força resultante é a força de contato menos a força de atrito. E a força resultante no bloco 2 é a massa do bloco 2 vezes a aceleração. Lembrando que a aceleração eu já calculei lá na formulazinha anterior. É assim que eu vou calcular a aceleração. Então, a força de contato, eu vou pegar essa força de atrito aqui, passar para o outro lado, fica positivo. Então, essa força de contato entre o bloco 1 e o bloco 2, ela vai ser igual à força de atrito do bloco 2 mais a massa do bloco 2 vezes a aceleração. É assim, então, que eu vou calcular a força de contato aqui entre o bloco 1 e o bloco 2. Eu vou pegar a força de atrito do bloco 2 e somar com a massa vezes a aceleração desse bloco. Beleza? Então, como eu falei para vocês, você sempre vai precisar saber essa aceleração. Então, primeiro você sempre calcula a aceleração e depois você aplica aqui nessa formuletinha. Legal? Outra forma de calcular essa força de contato é a seguinte, ó. Como o bloco 1 empurra o bloco 2, por reação, o bloco 2 vai empurrar o bloco 1, por ação e reação. Se o bloco 1 empurra o bloco 2 empurra o bloco 1. Beleza? Então aqui, ó, se eu for analisar a força resultante no bloco 1, no bloco 1, quais são as forças que eu tenho atuando sobre ele? Eu tenho a força F, que eu estou empurrando, e a força com que o bloco 2 empurra o bloco 1. Tá? Então, é a força que eu aplico, menos a força que o bloco 2 faz no bloco 1. E ainda tem o atrito tentando impedir o movimento, então também tem menos o atrito. Então, as forças resultantes no bloco 1 vai ser a força F, que está sendo aplicada, menos a força de contato, menos a força de atrito. E a força resultante no bloco 1 é a massa do bloco 1 vezes a aceleração. Como eu estou interessando na força de contato, e a força de contato que o bloco 1 faz no bloco 2, ele tem o mesmo valor da força de contato que o bloco 2 faz no bloco 1, por ser um par ação e reação, então eu vou ter aqui que a força de contato entre os blocos vai ser igual à força F
menos a força de atrito, menos a massa do bloco 1 vezes a aceleração. Se eu calcular dessa maneira e se eu calcular desta maneira, vai me dar o mesmo valor. Tá? Então, independe de qual das duas fórmulas você vai utilizar. Eu sempre aconselho a utilizar essa. Por quê? Porque utilizando essa, a conta fica menor. Então, sempre eu aconselho você sempre analisar o último bloco. Sempre analise o último bloco que o exercício fica mais fácil. Então, analisando o último bloco, a força de contato vai ser igual à força de atrito mais a massa do bloco 2 vezes a aceleração. Beleza? Então, é assim que a gente vai calcular essa força de contato entre esses dois blocos. Beleza? Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Então, eu quero que vocês anotem essas três equaçõezinhas para mim. A aceleração, a força de contato analisando o bloco 2 e a força de contato analisando o bloco 1. Mas você pode marcar só uma delas, tá? Marcando só uma delas vai te dar o mesmo resultado, vai te dar o mesmo valor, então não tem problema. Belezura? Então, dessas duas aqui, você pode escolher uma delas para marcar, tá? Ou marque as duas, você que escolhe. Mas essa da aceleração, vocês têm que marcar, anotar aí para mim. Relax? Continuando aqui, então. Agora, pessoal, nós vamos analisar o exercício, só que em vez deles estarem um ligado no outro, eles estão ligados por uma corda. Então, vai ter uma corda ligando os dois blocos. Então, o que eu faço? Eu puxo o bloco 1 com uma força F, e o bloco 1 é que vai puxar o bloco 2 através da corda. Tá? Então, basicamente, eu puxo o bloco 1 e quem puxa o bloco 2 é o bloco que eu estou puxando. Mas, tecnicamente, eu estou puxando todo mundo. Se não tiver minha força, se não tiver essa força que eu estou aplicando, os corpos não se movem. Tá? Então, para que o bloco 1 puxe o bloco 2, eu preciso puxar esse bloco 1. Tá legal? Então, aqui agora nós vamos analisar quando tivermos um sistema ligados por um fio ou por uma corda ideal. Beleza? Vamos analisar as forças que eu tenho nesse sistema. Eu tenho a força F puxando esse bloco para a esquerda. Eu tenho aqui no bloco 1 a normal e o peso do bloco 1 e a força de atrito aqui no bloco 1 puxando ele para a direita. E nesse bloco 2 eu tenho a normal e o peso e a força de atrito puxando esse bloco para trás. Então, quando eu for analisar a força resultante no sistema, a força resultante vai ser massa total vezes a aceleração, ou seja, a massa dos dois blocos vezes a aceleração. E a força resultante vai ser a soma de todas as forças. Aqui, como estamos num plano horizontal, a normal e os pesos se cancelam. Então, a força resultante vai ser a força F menos o atrito do bloco 1 menos o atrito do bloco 2. Vejam vocês que a equação é a mesma. Tá? O que muda é apenas o conceito. O que vai mudar aqui é só o conceito. Antes era uma força de contato que fazia esses dois blocos andarem juntos. Agora é uma força de tração, porque é uma corda, então é uma força de tração. A única coisa que vai mudar aqui, que você tem um corpo, um ligado com o outro, um encostado no outro, ou um corpo ligado a um fio, o que vai mudar é o conceito. Que no primeiro caso você tem uma força de contato, e no outro caso você tem uma força de tração. Essa é a diferença. Então, quando você tem o primeiro tipo lá, o exercício vai pedir para você calcular a força de contato entre os blocos. Neste caso aqui, ele vai pedir para você calcular a força de tração no fio que une os blocos. Vejam vocês que a forma de você calcular a aceleração é a mesma. É a força menos a força de atrito no bloco 1, menos a força de atrito no bloco 2, dividido pela soma das massas, ou seja, dividido pela massa total. Essa é a forma de calcular a aceleração. É a mesma fórmula da questão anterior. Lembrando que o atrito aqui do bloco 1 é o coeficiente de atrito cinético do bloco 1 vezes a normal do bloco 1. E o atrito do corpo 2 é o coeficiente de atrito cinético do bloco 2 vezes a normal do bloco 2. Beleza? Só lembrando dessas condiçõezinhas aqui. Legal? Agora vamos calcular essa força de tração no fio que liga os dois blocos, tá? Então vamos calcular essa força de tração. Para isso eu vou analisar o último bloco. Eu sempre aconselho analisar o último bloco, que tem menos forças no último bloco, tá?
Vamos lá. A força resultante no bloco 2 é a força de tração menos a força de atrito. Porque a tração está puxando o bloco 2 para seguir em frente e o atrito está tentando impedir. Então, no bloco 2, a força resultante nele é a tração menos o atrito do bloco 2. E a força resultante no bloco 2 é a massa do bloco 2 vezes a aceleração. Como eu quero calcular a tração, então vou pegar esse atrito e passar para o outro lado, fica positivo. Então, a tração no fio ele é igual à força de atrito do bloco 2 mais a massa do bloco 2 vezes a aceleração. Lembrando que a aceleração eu calculo assim. Então, é dessa forma que a gente calcula essa força de tração. Tá? Mas como a gente tem um fio, a força de tração que o bloco 1 faz no bloco 2 é a mesma força de tração que o 2 faz no 1. Então, uma outra forma de calcular essa força de tração é analisar esse bloco 1 aqui. Ó. Analisando esse bloco 1 separado, a força resultante no bloco 1 vai ser a força F que eu estou fazendo para arrastar o bloco, menos a tração, menos o atrito que tenta impedir o movimento. Como eu estou interessado na tração, eu passo a tração para lá, fica positivo. Esse valor aqui eu trago para cá, fica negativo. Eu acabo descobrindo, então, que a força de tração no fio ele é igual à força F menos o atrito entre o bloco 1 e o chão, menos a massa do bloco 1 vezes a aceleração. Vejam vocês que a forma de calcular é a mesma. Calcular a tração e calcular a força de contato é a mesma. Como eu falei para vocês, o que muda é o conceito. Em uma você está calculando uma força de contato, na outra você está calculando a força de tração, quando é no caso de um fio. Então, em um fio você calcula a tração, quando os corpos estão ligados, você calcula uma força de contato. Tá legal? Então, era isso aí a aulinha de hoje. Isso são as teorias sobre a aula de hoje. Beleza?